Olá, bem-vindo, bem-vinda ao episódio de número 3 do podcast Memórias da Pandemia, Experiências Escolares em Tempos de Covid-19. Esse podcast foi criado a partir da minha pesquisa de mestrado, intitulada Desigualdades Educacionais Aprofundadas no Contexto da Pandemia da Covid-19, um estudo das vivências de estudantes de uma escola pública de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nele, estamos explorando como a pandemia amplificou as desigualdades sociais e educacionais, especialmente para os estudantes da Escola Estadual Ana Pessoa da Silva, escola localizada na periferia de Belo Horizonte, nos limites com a cidade de Ribeirão das Neves. Este é o episódio de número 3. E vamos lá! Vamos falar agora sobre como que os alunos sentiram falta da escola durante o período do isolamento. Nós já vimos no episódio anterior que quando o assunto é o que mais sentiram falta, sempre os alunos retomam as brincadeiras com colegas, momentos divertidos das aulas, muitas menções às aulas de educação física, onde realizavam atividades que permitem movimentos, sons, que são reprimidos na maior parte das vezes dentro da sala de aula. Então, quando eles pensam nessa escola, na falta que sentem dela, eles sempre remetem a esses momentos e espaços de brincadeira, de lazer, de prática de esporte. Então, pode-se entender que os esforços da equipe pedagógica também devem ser voltados a formas de trabalho que facilitem e que promovam essa interação. Principalmente porque muitos alunos, quando voltaram do ensino remoto, voltaram para a escola com dificuldades e inseguranças nesse sentido. E isso me instiga, pois ao mesmo tempo que os educantes parecem ver na escola um lugar importante para esses tipos de interações, também demonstram enfrentar algumas dificuldades nesse sentido. Então, no período do confinamento, ao serem poupados dessa interação com outras pessoas de diferentes idades, origens e culturas, eles podem ter perdido a oportunidade de desenvolver habilidades socioemocionais importantes. Também já é de amplo conhecimento dos profissionais da educação que na escola os estudantes têm a oportunidade de aprender a conviver com sujeitos diversos. Assim, também aprendem a respeitar as diferenças e resolver conflitos, além de desenvolver habilidades sociais, como a comunicação, a empatia, a cooperação. Aí, a seguir eu vou trazer um diálogo que eu tive aqui com a aluna Kailane e com a aluna Giovana, sobre o que significou para elas a escola fechada. Eu comecei assim, perguntando, o que significou para vocês a escola fechada? Aí a Kailane me respondeu: foi ruim, porque eu gostava muito de ir na aula, não para estudar, mas eu gostava. Poder ficar brincando, principalmente porque as aulas pararam no terceiro ano, E o terceiro ano foi o melhor ano que a gente fala até hoje lá, E, todo mundo assim, tinha nós. Aí ela começa a falar o nome dos colegas, que tinha lá no terceiro ano. Aí a Giovana fala logo em seguida: eu achei muito ruim, porque eu não podia ver meus amigos, sabe? Eu não podia, eu achei horrível, sabe? Aí, continuando aí, o que significou a escola fechada, Eu perguntei: e a sala de aula, como era no retorno? Aí a Kailane falou: ficavam aqui, outro ali, um no meio, outro lá, ficava 5 alunos e todo mundo longe. E a Giovana falou: era muito ruim, porque a gente não podia nem conversar direito. Aí eu perguntei: vocês queriam estar perto ou longe? Aí a Kailane fala: perto. E a Giovana fala: perto, porque para conversar. A Kailane fala: brincar. A Giovana: para brincar. E eu perguntei assim: e vocês gostavam do movimento, Aí a Kailane respondeu: gostava de correr. E a Giovana fala assim: mas não podia ficar correndo, Aí depois eu perguntei, depois eu fiz uma conversa em grupo, E eu perguntei também se era bom ou ruim ficar dentro de casa durante o isolamento social. Aí o aluno Vitor, ele me respondeu, ele me trouxe uma resposta muito interessante, que ele fala assim:
Vamos lá. Ah, professor, igual ela falou, era ruim ficar dentro de casa. Como eu tinha parado de prestar atenção nas aulas, minha cabeça começou a ficar meio que um trem de doido. Eu já comecei a ficar paranoico. Toda hora, né, eu pensava, eu falei, Zé, nós vai pra quadra. E eu acordava de manhã e dava o horário de eu ir pra escola, e eu falava assim, deixa eu arrumar pra ir pra escola. E minha mãe falava, hoje não tem aula não. Aí depois, o Vitor me explicou que ele ficava pensando em qual era a aula que ele teria no dia seguinte se ele estivesse no ensino presencial. E que de manhã ele acordava pensando que as aulas já tinham voltado, mas logo ele percebia que não. E ele sonhava muito com esse retorno. E aí em seguida eu perguntei para o Vitor, e perguntei por que ele tinha citado a quadra na conversa. Eu falei assim, mas por que você citou a quadra em uma das conversas? Eu falei assim, porque a quadra é o meu lugar predileto aqui na escola. É lógico que é a quadra, né, professor? Aí eu falava assim, hoje tem educação física. Aí eu perguntei, você ficava imaginando como seria o horário presencial? Aí ele responde, tipo assim, fiquei com tanta falta da escola, né? E senti falta dos colegas, porque tipo assim, os caras eram pela ordem. Foi a resposta dele. Aí em seguida, eu perguntei por que brincar na escola era diferente de brincar na rua. E a resposta foi o seguinte, aí foi o Adrian que me respondeu dessa vez. Aquele trem lá da rua lá, tipo, eu saía, soltava uns papagaios, depois eu jogava bola, mas não era a mesma coisa que aqui. Aí eu perguntei, mas por que não era a mesma coisa que aqui na escola? Aí o Adrian responde, aqui na escola era melhor, você brinca pra caralho, você conhece mais gente. Aí eu perguntei, você acha que a sala de aula também é um lugar para se divertir? Aí ele fala, a quadra é o lugar mais legal da escola, de todo o universo. É da hora. Na pandemia nós ficava só com a mãe, o pai e com os irmãos que tinha. Então, muitos alunos destacaram o fato da escola ter esse potencial de ser atrativa nesse sentido, né? E também muitos criticavam o fato de terem que ajudar nas obrigações com o trabalho doméstico, principalmente as meninas, que reclamavam de terem assumido muitas responsabilidades de cuidado com irmãos, com pessoas idosas, né, com a limpeza da casa, e sempre falavam de como isso afetava a relação com as mães, por exemplo, né, que eram relações tensas, com muitas brigas entre elas, né. Então, ainda dentro dessa temática de família e escola, né, eu vou tratar de uma questão que me chamou a atenção, que é o protagonismo das alunas mulheres no trabalho doméstico, né? A aluna entrevistada em seguida, né, que eu vou citar, ela estava no 7º ano, era uma aluna que não era alfabetizada, ela passava as aulas desenhando e apresentava muita sonolência o tempo todo. Então, certa vez eu perguntei a ela por que ela dormia tanto. E a mesma me confidenciou que ajudava a cuidar de uma criança pequena e que cuidava da casa enquanto os pais iam trabalhar. O pai, na ocasião da entrevista, ele era gari, e a mãe auxiliava numa escolinha particular, perto do bairro, né? Aí a aluna entrevistada aqui vai ser a Ana Júlia, tá, gente? Eu vou tentar falar aqui como que foi. Eu perguntei para ela se estava tendo festa na casa dela durante a pandemia, que é uma das coisas que ela reclamou, é que na casa dela tinha muita festa, mesmo durante o isolamento social, né? Aí ela falou assim, não, professor, é por causa do aniversário. E como a minha avó tem 7 filhos, era muita gente. Aí ela fala, né, que era difícil estudar nesse ambiente, né, porque sempre a casa dela estava cheia de primos e de barriga cheia e o tanque cheio de louça para lavar. Aí eu perguntei para ela, você fez o que de trabalho durante a pandemia? Ela falou, olha, eu lavo o banheiro, coloco as roupas para lavar, eu dobro as roupas. E eu perguntei, sério? Aí ela falou, lavo roupa, passo pano na cozinha, limpo o meu quarto, dobro coberta da minha mãe e limpo lá fora. E eu perguntei assim, e sua irmã? Você tem um irmãozinho pequeno, né? Ela fala assim, irmãzinha. Isso, aqui, quem cuidava dela durante a pandemia? Aí ela fala, eu. Ela fala que ela cuidava dessa criança durante a pandemia. Eu perguntei, sua mãe trabalhava fora? E ela falou assim, a mãe trabalha.
E você acha que pode te atrapalhar você estudar durante a pandemia, Ana Júlia? E ela fala assim, não me atrapalhou. Aí ela explica que a irmã dela estudava de manhã numa escola que era particular, mas que era pública, porque recebia aluno de escola pública, né? Em parceria com a prefeitura. E não atrapalhou porque a irmã dela ia 7 horas para a escola com o pai dela, né? E ela buscava essa irmã na escola, aí ela começava a arrumar as coisas. E eu perguntei, mas quem era responsável pela casa? Aí ela falou assim, perguntei se ela era, ela confirmou que sim. Então a conversa com a Ana Júlia, né, mostra que as trajetórias estudantis podem ter sido impactadas negativamente, principalmente das meninas, pela sobrecarga de tarefas domésticas. Apesar de que essas meninas elas não identificam, ou sim, né, que essas tarefas podem ter impactado na aprendizagem, né, de alguma forma. E porque entendo, né, que o tempo, esforço e energia destinados aos estudos eram minados por essas tarefas, né, era comprometido. Então eu tive uma impressão que as rotinas desses alunos durante o isolamento social estavam muito relacionadas aí às obrigações dentro de casa, né? E atividades de leitura e de aprendizagem quase não apareciam. Geralmente eram atividades de lazer na internet, na rua e de trabalho doméstico aí, principalmente no caso das meninas, né? Outra coisa que eu percebi é que tanto os alunos quanto os pais têm essa fé na escola como um lugar de refúgio, de proteção, né? de brincadeiras e de lazer controlado, né? E eu tive essa impressão tanto quando eu tive contato com os estudantes, quanto quando a gente vai conversando com os pais, né? Que durante a pandemia eles sentiram falta desse lugar, que os alunos não contavam com a possibilidade de frequentar, né? Esse lugar de segurança presencialmente. Para muitas crianças e adolescentes, então a escola é um lugar seguro, onde eles podem se sentir protegidos de violência, abuso, negligência. A escola também protege e também é protegida de alguma forma da violência de grupos criminosos. Tanto que quando eu entrei nessa escola, né, eu escutei muitas vezes que com a escola o pessoal, né, do mundo do crime não mexia. Era um lugar assim, que tinha esse olhar diferenciado até desses grupos, né? E aí isso impacta até na escolha, na forma como que os pais vão escolher as escolas para os seus filhos, né? Um critério que eles usam bastante é o acesso a benefícios sociais, como por exemplo o Bolsa Família, né, etc., ou a distribuição de cestas, de kits. Muitos pais consideram a escola boa quando a escola ela age nesse sentido, né, de distribuir uniforme, essas coisas, né? E muitas famílias valorizam a escola na hora de escolher uma vaga para os seus filhos, ao considerar que se essa escola faz excursões, se faz passeios, se faz atividades extracurriculares, né? As mães não utilizam indicadores educacionais oficiais para avaliar e classificar o desempenho das escolas. Elas fazem diferenciações práticas. E na escola que estudada, né, aqui na nossa pesquisa, apesar dela estar inserida em uma microrregião que é territorializada, disputada por diferentes grupos criminosos, nós sempre fomos tranquilizados por falas que vão no sentido de que com a escola esses grupos criminosos não mexem, né? Mas eu quero destacar aqui que em 2016, ano que eu comecei a lecionar lá, desde 2016, na verdade, várias vezes as aulas foram suspensas em decorrência de disputas entre grupos criminosos. Em 2023, por exemplo, um indivíduo que fugia da polícia pulou dentro da escola, que provocou pânico e crise de ansiedade e choro em diversos alunos. Então, essas crianças e jovens não contam com todos os recursos necessários
para o lazer dentro de casa, ou em lugares controlados, como nos bairros mais abastados, né? E eles não contam com acesso a tantas atividades extraescolares, como, por exemplo, aulas de luta, balé, artes, esporte, dentre outras. Tampouco pode se divertir sem serem incomodados, por quem quer que seja, ao mesmo tempo que são cuidados ou cuidados por alguém treinado para isso, né? Aí vislumbramos na escola pública uma possibilidade de lazer seguro e livre de cerceamento. Então a escola também tem esse papel, né? Em uma das conversas com um dos entrevistados, ele me contou que uma das brincadeiras favoritas, né, nessa fase de isolamento, né, era polícia e ladrão. A brincadeira em que as crianças, né, adolescentes se espalham pelo bairro, divididos em grupos de policiais e ladrões, e o objetivo dos ladrões é fugir dos policiais, e dos policiais é de prender os ladrões. Eu até lembrei com afeto da minha infância, porque eu também já brinquei muitas vezes dessa mesma brincadeira. Só que agora, isso me fez refletir sobre como as violências e territorialidades são reproduzidas até mesmo nas brincadeiras. Aí eu entrevistei o Elisê sobre isso, né? Aí ele começa falando da antiga guerra que acontecia entre os bairros lá, né? Entre as gangues do bairro dele, né? E aí eu perguntava assim, perguntei ele sobre o sentido de brincar na escola e brincar na rua. Ele também entende que não é a mesma coisa, né? Ele fala assim, ele fala que um dos motivos deles não conseguirem brincar na rua, na verdade, desculpa que eu me confundi, é justamente a polícia ficar fazendo muita ronda e que mandavam eles entrar para casa toda hora e que os policiais passavam e mandavam mesmo eles entrar para dentro de casa, né? Então esse relato, ele me rememorou sobre quando me falaram que tinham momentos que eles saíam para brincar na rua, para socializar, né? Isso durante o isolamento, e eram inibidos pelas ações desses policiais. E essa é uma questão que merece reflexão, pois na periferia o lazer e a socialização nem sempre podem ocorrer em lugares controlados, protegidos e estruturados, né? E eu fiz uma entrevista, agora sim, com o Elisê, que aí ele me explica primeiro por que escolheu esse nome, né? Elisê, né? Aí depois eu perguntei assim, que ele falou que escolheu esse nome porque esse nome parece nome de menino de favela, né? Aí eu perguntei assim, e você é menino de favela? E ele fala comigo assim, lógico, eu sou nascido e criado na favela. E eu perguntei, em qual favela que você foi criado? Ele foi me falando, né? Foi criado na favela de Ribeirão das Neves, etc. E depois ele começa a me contar da guerra que existe entre duas facções rivais, uma de Ribeirão das Neves e outra de Belo Horizonte, uma vez que a escola está numa área vizinha, né? E eu perguntei se durante a pandemia também teve guerra, e ele falou que sim. E inclusive ele me falou que morava em frente ao local onde que se vende drogas ilícitas, né? E esse relato das experiências desse estudante, né? Desses estudantes, no caso, mostrou algumas complexidades enfrentadas pelas crianças e jovens que vivem nas comunidades no entorno da escola. As restrições impostas pelas situações de violência limitaram as oportunidades de lazer, de socialização na vigência dos lockdowns. Por isso, a escola ela acaba no imaginário e acaba sendo de verdade, né, para esses sujeitos, um lugar de refúgio mesmo. Obrigado por continuarem comigo até aqui. No próximo episódio, nós vamos falar um pouco sobre como foi a questão da aprendizagem, da aprovação, da reprovação, da promoção de série, né? Como que isso aconteceu e qual que é a visão dos alunos sobre isso. Já falo com vocês que está muito interessante. Não perca, tá bom, pessoal? Aguardo vocês.